Golias, Neil Gaiman, terceira parte. Foi como nascer, nem confortável nem prazeroso. Foi a respiração que me fez suportar toda a dor, a escuridão e o borbulhar dos pulmões. Abri os olhos. Estava deitado num disco de metal de cerca de 2,5 metros de diâmetro. Estava nu, encharcado e rodeado por um feixe de cabos. Eles se afastavam de mim, como vermes assustados ou cobras nervosas de cores vivas. Olhei para o meu corpo. Nenhum pelo, nem cicatrizes, nem rugas. Eu me perguntei qual seria a minha verdadeira idade. 18 anos? 20? Não dava para saber. Havia uma tela de vidro embutida no chão do disco de metal. Ela piscou e se acendeu. Eu estava olhando para o homem dos óculos grossos. Você se lembra? Ele perguntou. Você deveria ser capaz de acessar a maior parte da sua memória, pelo menos por enquanto. Acho que sim, respondi. Você vai pilotar um PL-47, ele disse. Acabamos de construí-lo. Tivemos que voltar para boa parte dos princípios e avançar novamente. Modificar algumas fábricas para construí-lo. Outro lote deles estará pronto amanhã. No momento, só temos um. Então, se esse não funcionar, vocês vão ter mais para eu pilotar. Se sobrevivermos até lá. Outro ataque começou há 15 minutos. Arrasou a maior parte da Austrália. Calculamos que ainda seja só uma amostra do verdadeiro ataque. O que eles estão jogando? Bombas nucleares? Pedras. Pedras? Pedras, asteroides, dos grandes. Achamos que amanhã, a menos que nos rendamos, vão jogar a lua em nós. Você tá brincando. Quem dera. A tela se apagou. O disco de metal sobre o qual eu estava começou a navegar através de um emaranhado de cabos e um mundo de pessoas nuas adormecidas. Ele deslizou sobre angulosas torres de microchips, que acabavam em pontas de silicone de brilho suave. O PL-47 estava à minha espera no alto de uma montanha de metal. Pequenos caranguejos metálicos percorriam sua superfície, polindo e verificando cada rebite e cada porca. Entrei nele andando com pernas que, por falta de uso, tremiam e cambaleavam, sem agilidade alguma. Sentei no assento do piloto e fiquei feliz ao ver que fora feito sob medida para mim. Servia. Afivelei o cinto. Minhas mãos começaram a realizar a sequência de aquecimento. Cabos serpenteavam sobre meus braços. Senti alguma coisa se plugando na base da minha espinha e outra coisa entrando e se conectando no alto do meu pescoço. Minha percepção da nave expandiu-se radicalmente. Eu via em 360 graus, acima e abaixo. Eu era a nave e, ao mesmo tempo, estava sentado na cabine, ativando os códigos de lançamento. Boa sorte, disse o homem dos óculos grossos numa pequena tela à minha esquerda. Obrigado. Posso fazer uma última pergunta? Não vejo por que não. Por que eu? Bem, a resposta mais objetiva é que você foi projetado para fazer isso. Melhoramos um pouco o design humano básico no seu caso. Você é maior. É muito mais rápido. Sua velocidade de processamento e seu tempo de reação são mais desenvolvidos. Não sou mais rápido. Sou grande, mas desajeitado. Não na vida real. Você só é assim no mundo. E eu decolei. Não cheguei a ver os alienígenas, se é que havia alienígenas, mas vi a nave deles. Parecia um fungo ou uma alga. Era toda orgânica. Uma coisa enorme, cujo brilho pulsava como um coração orbitando a lua.
Parecia algo que você espera ver num tronco podre, semi-submerso no mar. Era do tamanho da Tanzânia. Tentáculos pegajosos de 300 quilômetros de comprimento arrastavam asteroides de vários tamanhos. Eles me lembravam um pouco os tentáculos de uma caravela portuguesa, aquela estranha criatura marinha composta, 4 organismos inseparáveis que sonham ser um só. Eles começaram a jogar pedras em mim quando eu estava a uns 300 mil quilômetros de distância. Enquanto meus dedos ativavam o compartimento de mísseis e eu mirava em um núcleo que flutuava dentro da nave, me perguntei o que estava fazendo. Não estava salvando o mundo que conhecia. Aquele mundo era imaginário, uma sequência de zeros e uns. Se eu estava salvando alguma coisa, era um pesadelo. Mas se o pesadelo morresse, o sonho morreria também. Havia uma garota chamada Susan. Eu me lembrava dela de uma vida fantasma, perdida fazia muito tempo. Será que ainda estava viva? Teria sido algumas horas antes ou algumas vidas. Imaginei que ela estivesse pendurada por cabos, careca, em algum lugar, sem nenhuma lembrança de um gigante miserável e paranoico. Eu estava tão perto que conseguia ver os detalhes da pele da criatura. As pedras estavam ficando menores e mais precisas. Eu fugia delas em zigue-zagues e manobras radicais. Uma parte de mim estava simplesmente admirando a economia daquela coisa. Nada de explosivos que custavam uma fortuna, nada de lasers, nada de ogivas nucleares. Apenas a boa e velha energia cinética. Pedras enormes. Se uma daquelas atingisse a nave, eu morreria. Era simples assim. O único jeito de evitá-las era ser mais rápido do que elas. Então eu continuava fugindo. O núcleo olhava para mim. Era um tipo de olho, eu tinha certeza. Eu estava a menos de 100 metros dele quando disparei a carga. Depois, fugi. Ainda pude ver quando a coisa implodiu. Era como fogos de artifício. Bonito, de um jeito meio fantasmagórico. E não sobrou nada, senão um fraco rastro de brilho e pó. Consegui! Gritei. Consegui, caralho! A tela piscou, os óculos grossos estavam me olhando. Não havia mais um rosto de verdade por trás deles. Apenas um semblante de preocupação e interesse, como um desenho animado borrado. Você conseguiu? Ele concordou. E agora, como é que eu pouso essa coisa? Perguntei. Houve uma hesitação. E então? Não vai pousar. Não projetamos a nave para voltar. Era um recurso do qual não precisávamos. Dispendioso demais em termos de materiais. E o que eu faço, então? Acabei de salvar o planeta e agora eu vou morrer asfixiado aqui? Ele fez que sim. Basicamente é isso. Sim. As luzes começaram a diminuir, um a um. Os controles estavam se apagando. Perdi a percepção em 360 graus da nave. Era apenas eu, amarrado numa cadeira no meio do nada, dentro de uma xícara voadora. Quanto tempo me resta? Estamos desligando todos os seus sistemas, mas você ainda tem pelo menos 2 horas. Não vamos evacuar o ar que lhe resta. Isso seria desumano. Sabe, no mundo de onde vim eu ganharia uma medalha. Obviamente, estamos gratos. E não conseguem pensar numa forma mais palpável de expressar a sua gratidão? Na verdade, não. Você é uma peça descartável, uma unidade. Não podemos lamentar sua morte mais do que um vespeiro lamentaria a morte de uma única vespa. Não é sensato nem viável trazer você de volta.
E não querem todo este poder de fogo voltando para a Terra, onde ele poderia ser usado contra vocês, não é mesmo? É você quem está dizendo. E então a tela se apagou, sem nenhum adeus. Não ajuste o seu televisor, pensei. O problema é com a realidade. Você fica bem consciente da sua respiração quando só restam 2 horas de oxigênio. Inspira, segura, expira, segura. Inspira, segura, expira, segura. Fiquei sentado ali no meu assento, na penumbra, e esperei e pensei. Aí eu disse: Alô, tem alguém aí? Uma pausa. Linhas apareceram na tela. Sim? Eu tenho um pedido. Escutem. Vocês, pessoas, máquinas, sei lá o que são, me devem uma, certo? Afinal, salvei todos vocês. Prossiga. Ainda tenho umas 2 horas, certo? Cerca de 57 minutos. Vocês podem me conectar de volta à realidade? Ao outro mundo, aquele de onde vim? Não sei. Vou verificar. A tela se apagou de novo. Fiquei ali respirando. Inspira e expira. Inspira e expira, enquanto esperava. Eu me sentia muito tranquilo. Se não fosse pelo fato de que me restava menos de 1 hora de vida, estaria ótimo. A tela brilhou. Não havia imagem, nem desenho, nem nada. Só um brilho suave. E uma voz meio na minha cabeça, meio fora, anunciou. De acordo. Senti uma dor aguda na base do crânio. Depois, escuridão, por vários minutos. E depois, isto. Tudo isso foi há 15 anos, em 1984. Voltei a trabalhar com computadores. Tenho uma loja na Tottenham Court Road. E agora que nos aproximamos do novo milênio, estou escrevendo isto. Desta vez, casei-me com a Susan. Levei alguns meses para encontrá-la. Nós temos um filho. Estou com quase 40 anos. Pessoas como eu não vivem muito mais do que isso de maneira geral. O coração para. Quando você ler isto, já estarei morto. Você saberá que estou morto. Terá visto um caixão grande o suficiente para 2 pessoas entrando num buraco. Mas saiba de uma coisa, Susan, meu amor. Meu verdadeiro caixão está orbitando a lua. Parece uma xícara voadora. Eles me devolveram o mundo e você por um tempinho. Da última vez que contei a você, ou a alguém como você, a verdade, ou o que eu sabia dela, você me abandonou. E talvez aquela não fosse você, e eu não fosse eu. Mas não me atrevo a arriscar de novo. Portanto, escrevo isto. E você vai recebê-lo junto com o resto dos documentos quando eu me for. Adeus. Eles podem ser uns canalhas sem coração, insensíveis, computadorizados, vampirizando as mentes do que resta da humanidade. Mas não posso deixar de me sentir grato a eles. Eu vou morrer logo, mas os últimos 20 minutos foram os melhores anos da minha vida.